E se eu falo de corpos rígidos diferentes, tem algumas questões que podem te cobrar isso. Por exemplo, tem ali um avião, ele está descendo ali naquela direção e eu tenho um outro avião indo para a esquerda. Eu quero saber com que velocidade o avião A se aproxima de B, ou seja, com a velocidade relativa de A com relação a B. A gente sabe que isso aqui vai ser igual ao seguinte, ó. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre a translação de corpos rígidos. Se você precisa aprender sobre esse tipo de movimento, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, está marcando bobeira. Aperta o botão do like para deixar o seu gostei e compartilha essa videoaula com seus amigos. Aqui é conteúdo de graça e de qualidade para todo mundo. Bom, sobre a translação de corpos rígidos, a gente vai falar agora, né, do movimento de objetos. A gente vai considerar nesses objetos a extensão deles, os diversos pontos que esses objetos vão ter. A gente está falando de corpos rígidos. E tem um resumo falando sobre corpos rígidos para você acessar. É só entrar no link que está na descrição aqui do vídeo. Nesse resumo você vai encontrar as principais fórmulas sobre o estudo de corpos rígidos, translação, velocidade relativa, aceleração relativa. Vai estar tudo lá nesse resumo, tá certo? Belezinha, vamos lá. Sobre a translação de corpos rígidos, como é que vai funcionar? Bom, a gente tem um objeto que é o meu corpo rígido, né? Estou dizendo que ele vai realizar sua translação, ou seja, ele vai se movimentar. Esse movimento pode acontecer numa trajetória retilínea, ou então numa trajetória curvilínea, numa trajetória parabólica. Em qualquer trajetória que for, repara só, o objeto ele continua ali na sua forma, né? Aqui ele está na vertical, mesmo tendo essa trajetória curva, ele continua na vertical. Isso indica que ele está realizando translação. Tá? Todos os pontos dele vão ter ali, né, a mesma posição, vão continuar na vertical. Ok. Imagina que a gente está nesse objeto, né? Eu tenho ali o ponto A e o ponto B, eu tenho um eixo ali de origem. Eu posso dizer que meu ponto A e meu ponto B eles vão ter ali vetores de distância em relação à minha origem, né? E eu tenho então o conceito de posição relativa, que vai ser a minha distância de A com relação a B, ou seja, a distância ali, né, saindo do ponto B até o ponto A, que nada mais é calculado como a distância de A menos a distância de B. Você vai chegar ali nessa posição relativa de A com relação a B. Tá bem? Agora, olha só o seguinte, imagina que esse corpo foi lá e continua andando. E aí, como ele continua andando, agora eu tenho uma nova distância para o meu ponto A', uma nova distância para o meu ponto B', né, que estão mais ali para frente. Só que se eu for calcular a posição relativa de A' com relação a B', eu vou ter ali aquela distânciazinha dali, né, saindo do ponto B' até o ponto A'. O que vai acontecer, ó, a distância de AB e a distância de A' e B' são constantes. É isso que me indica que essa é uma translação, que o meu objeto ele continua na mesma forma, porque se ele tivesse rotacionado, a distância de A para B poderia ser diferente. Esse vetor, na verdade, o módulo da distância ia ser igual, mas a direção desse vetor ia mudar, certo? Porque a distância entre esses dois pontos ia ser a mesma, porque esse objeto ele não é elástico, né? Ele é rígido, mas, no entanto, essa distância ia mudar de direção. Numa translação, essa distância não muda de direção, esse corpo mantém a mesma forma. Então eu tenho aqui as distâncias de A para B é um valor constante, porque a gente está ali na translação. Com isso, a gente também tem os conceitos de velocidade relativa e de aceleração relativa, que é igual de posição relativa. A velocidade relativa é a velocidade de A em relação a B, é a velocidade de A menos a velocidade de B. E a aceleração relativa de A em relação a B é igual a aceleração de A menos a aceleração de B. Então imagina que eu tenho um objeto, ele está andando, né, nessa trajetória, fazendo aí uma translação. Eu sei a velocidade de A, quero saber qual a velocidade do ponto B. Bom, olha só, a velocidade de A com relação a B vai ser igual à velocidade de A menos a minha velocidade de B. Eu posso dizer que a velocidade de A com relação a B é igual a quê? Na velocidade é a taxa de variação. Então, isso aqui seria a derivada da minha posição relativa, RAB, com relação ao tempo. Só que RAB a gente viu que é um valor constante, né? Essa distância entre A e B não muda. Isso faz todo sentido. A velocidade de A em relação a B seria com que velocidade o ponto A se afasta ou se aproxima de B? Zero, né? Porque o ponto A e o ponto B eles estão ali a mesma distância o tempo todo, essa distânciazinha que está ali. Então a velocidade de A em relação a B é zero. Com isso eu vou ter então a zero igual a V de A menos V de B. Portanto, a velocidade do ponto B é igual à velocidade do ponto A.
Isso para qualquer ponto aí desse objeto, seja o ponto A, B, C, D, E, F, G, H, qualquer ponto ali nesse objeto, ele tem a mesma velocidade. Então todos os pontos de um objeto em translação vão ter a mesma velocidade. Então todo mundo tem essa velocidade aqui, tá? Por quê? Porque esse objeto ele está realizando uma translação pura, não tem rotação. Então todos os pontos dele vão ter a mesma velocidade. E o que eu disse sobre a velocidade também é válido para a aceleração, ok? Porque ó, a aceleração aí do ponto B, eu posso escrever que a aceleração de A com relação a B é igual a aceleração de A menos a aceleração de B. Só que a aceleração de A em relação a B pode ser vista como sendo a derivada da velocidade de A em relação a B, dt. Isso aqui é igual a aceleração de A menos a aceleração de B. Só que a velocidade de A em relação a B vale zero. Então a derivada desse cara vale zero também. Por isso, a aceleração de B é igual a aceleração de A. E isso é válido para quaisquer pontos do meu corpo rígido, tá? Todos eles vão ter a mesma aceleração também. Ok. E se eu falo de corpos rígidos diferentes? Tem algumas questões que podem te cobrar isso. Por exemplo, tem ali um avião, ele está descendo ali naquela direção e eu tenho um outro avião indo para a esquerda. Eu quero saber com que velocidade o avião A se aproxima de B, ou seja, com a velocidade relativa de A com relação a B. A gente sabe que isso aqui vai ser igual ao seguinte, ó. Velocidade de A com relação a B existe, porque agora eu estou vendo duas translações diferentes, né? Dois corpos rígidos diferentes. Então essa velocidade ela existe e ela vai ser velocidade de A menos a velocidade de B. Ok, velocidade de B a gente sabe quanto que vale. Ela é tranquila, ó. Velocidade de B é igual ao 500 km por hora. Como o B está vindo para a esquerda, então é 500 km por hora, negativo na direção, né? E chapéu, se eu considerar aí o x para a direita e o y para cima. Então, o VB é menos 500 km por hora na direção do vetor unitário I chapéu. Por isso multiplicaria o I chapéu. Tá. Agora, e o VA? Bom, o VA eu vou ter que decompor aqui rapidinho, tá? Então, olha só, tem aqui velocidade de A, ela vale, né, 600. Eu tenho ali esse ângulo θ, ele é 75, né? Aqui vale 75. Então, aqui é o complementar, vai valer 15 graus. Tá? Então, aqui vale 15. Então, tem ali ó, um VAY e um VAX. VAX vai ser igual a VA vezes o seno de 15, porque ele está separado do ângulo. Então, esse aqui vai ser 600 seno de 15 graus, também conhecido aí como 155,3 km por hora. E o VAY vai ser 600 vezes o cosseno de 15. Porque o VAY está colado ao ângulo, por isso a gente usa o cosseno. Isso aqui vai ser igual, então, a 579,6 km por hora. Tá? Então, eu tenho ali meu vetor VB, né? Vou apagar isso aqui. E o meu VA, eu vou escrever ele como sendo igual a 155,3 I chapéu menos 579,6 J chapéu. Tem que tomar cuidado que esse VAY daqui, ó, ele está apontando para baixo, então eu tenho que usar ele negativo, tá? E aqui, né, em quilômetros por hora. Então, agora que eu já escrevi todo mundo, vou apagar aqui que eu não preciso mais. Minha velocidade de A com relação a B é igual a VA menos VB. Então, ó, vou pegar a componente x de VA, que é 155,3, menos a componente x de VB, que é menos 500, e chapéu,
mais a componente x de A, que é menos 579,6, menos a componente y de VB, que não existe, né? Menos 0, J chapéu. Então a velocidade de A em relação a B vai ser igual a 655,3 de chapéu, menos 579,6 J chapéu. Isso aqui está em quilômetros por hora. Beleza? E aí, esse vídeo sobre translação de corpos rígidos te ajudou? Responde aí